Olá, seja bem-vindo, 11 de abril, terça-feira. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 1 minuto da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E amanhã acontece a 11ª sessão ordinária de 2023 e para conversarmos sobre a ordem do dia, nós estamos recebendo o diretor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal de Jacareí, Márcio Martinelli. Márcio, bom dia para você. Muito obrigado pela sua participação em mais um Bom Dia Jacareí. Bom dia para você também, João, e bom dia a todos que assistem ao nosso Bom Dia Jacareí de hoje. Pois bem, temos dois projetos pautados para a sessão de amanhã. Gostaria que você comentasse um pouco sobre o primeiro projeto listado na ordem do dia. Primeiro projeto, João, amanhã, 11ª sessão ordinária do ano. O primeiro projeto trata-se de autoria do vereador Dude aqui da nossa casa. É um projeto de 2021 que ele protocolou, tem sido tramitado durante todo esse tempo e agora o vereador traz para a votação que trata a respeito de inserir nas nossas escolas aqui do município, especificamente na educação básica, que é a infantil, a média e a fundamental, para tratar no conteúdo pedagógico as questões de conscientização anti-bullying, né? Um tema relativamente recente no sentido curricular da nossa história educacional e o vereador traz isso, algumas cidades já inseriram esse conteúdo. E esse vereador, ele traz para que haja no conteúdo pedagógico essa situação. Basicamente, ele só coloca aberta a possibilidade da escola fazer diversas atividades sobre esse conteúdo. Contudo, de fato, quem colocará o que vai ser adquirido, o que vai ser ensinado, o que vai ser lecionado, seria o próprio prefeito, caso o projeto seja aprovado e sancionado. Então, o prefeito, por meio de decreto, colocaria se era palestra, se são aulas, se são debates, se são seminários, se são qualquer tipo de atividade extracurricular ou curricular sobre o tema. É um projeto interessante, os vereadores devem discutir isso, porque tem também uma dose de polêmica a respeito desse assunto. E também existe, embora o jurídico dessa casa tenha colocado como um projeto constitucional, um projeto legal, já que o vereador tenta colocar dentro do projeto pedagógico nas escolas, só que o prefeito pode entender de forma diferente. Então é bom, caso ele seja aprovado, que a gente, inclusive, aguarde a análise da prefeitura em relação a esse projeto, já que existe a possibilidade do prefeito entender que isso pode aferir na grade curricular das escolas. Se isso acontecer, provavelmente o prefeito deve vetar, ou se não acontecer, ele vai acabar sancionando e a gente vai aguardar o decreto do prefeito para ver como ele vai regulamentar esse projeto. Mas, de uma maneira geral, o projeto que trata a respeito desse tema, projeto bastante interessante do vereador Dude, deve ser discutido por todos os vereadores e vamos ver se for aprovado por unanimidade, certamente os vereadores também farão a sua fiscalização, a sua pressão para que a prefeitura coloque em vigor esse processo pedagógico nas escolas, João. Muito bem, realmente um tema muito importante. Agora, em seguida, gostaria que você comentasse um pouco sobre o segundo projeto pautado na ordem do dia, né? No caso, agora, um projeto da vereadora Sônia, certo? O projeto da vereadora Sônia é um projeto mais complexo, João. Não vou nem me atrever a entrar profundamente, já que ele é extremamente técnico, no sentido até biológico, já que ele vem tratar a respeito de regulamentação daquela a famosa injeção ou até mesmo comprimido que algumas pessoas acabam dando aos seus animais de estimação, em especial fêmeas, cães, cadelas e gatas, que é a questão hormonal, o anti-cio chamado, para que esses animais acabam tendo esse processo de não gestação e de forma de consequência negativa, acaba trazendo questões hormonais para o animal. A vereadora no projeto, basicamente, ela traz a obrigação de que os estabelecimentos que mexem com esses fármacos veterinários fixem em suas paredes um cartaz, a gente tem até um modelo disponível para que você possa ver, um cartaz semelhante a esse que está anexado ao projeto, que vem trazer a respeito do medicamento inibidor do cio em cadelas e gatas, sem orientação médica, afirmando que isso é um risco para o animal. O texto é esse aí que você está vendo, que esse medicamento ele não é indicado para o controle permanente do cio e também não deve ser utilizado em cadelas gestantes ou com suspeita de gestação. O produto somente pode ser aplicado durante a fase completa de inatividade sexual, que é a chamada fase de anestro, né? E cujo diagnóstico médico é imprescindível para a saúde do animal, sempre exigindo a receita no ato da compra. Então vamos ver o que os vereadores discutem a respeito desse projeto. Lembrando que a vereadora Sônia Patas da Amizade, ela é dessa causa, mas ela também é professora de biologia, então ela tem uma certa competência para tratar do assunto, não só na experiência prática, como também na técnica.
Certamente a vereadora também já conversou e por algum tempo também já discutiu sobre essa situação. Isso também não é uma novidade no Brasil. Algumas cidades já adotaram também essa segurada em relação a esse tipo de medicamento para esses animais. Vamos aguardar, inclusive, né, João? A TV Câmara fez uma reportagem sobre esse assunto, logo deve ir ao ar, inclusive de sua autoria. E é isso, João. Vamos entender, vamos compreender certamente o que acontece amanhã sobre esse projeto. Lembrando que, caso ele seja aprovado, também devemos aguardar a sanção do prefeito Isaías Santana para que depois o projeto passe a ser em vigor. Só complementando, o projeto também traz algumas penalidades caso esses ambientes que comercializam e administram esses fármacos não sigam a lei. Existem algumas penalidades entre advertências e pagamento de alguns VRMs aí. Muito bem, Márcio. Realmente também é outro projeto importante, né, bem pertinente com relação à saúde animal. E, bom, esses são né, os projetos pautados na ordem do dia. Gostaria que você comentasse também sobre a Tribuna Livre, né, que é um momento também importante dentro da sessão ordinária e que acontecerá amanhã. A Tribuna Livre de amanhã está bastante atrelada ao projeto do vereador Dude, que a gente comentou no primeiro projeto que está protocolado na ordem do dia. Quem vem amanhã para falar é a senhora Cristina Henrique da Silva Passos, que é conselheira aqui do Conselho Tutelar de Jacareí e justamente vem tratar do tema que é a violência no ambiente escolar. Basicamente, vem tratar do bullying. Então, é um complemento para a justificativa do projeto do vereador Dude. Certamente ela vai falar um pouco sobre isso para tentar acrescentar aos vereadores algum tipo de argumento, algum tipo de conscientização sobre a importância desse projeto, João. Muito bem, Márcio. Vou pedir licença a você, logo mais retornamos nossa conversa sobre a sessão ordinária, porque quem quiser doar ao Fundo Municipal do Idoso até 3% do valor do imposto de renda tem até o fim de maio para direcionar esses valores. Saiba como na reportagem a seguir. O envio da declaração do Imposto de Renda de 2023 já começou. E o contribuinte pode, se desejar, direcionar parte do imposto recolhido ao Fundo Municipal do Idoso. São regras simples que podem ajudar bastante em ações sociais. Para a presidente do Conselho do Idoso de Jacareí, essa ajuda é muito relevante. Ele vai para o fundo do Municipal do Idoso, onde tem os conselheiros que representam toda a sociedade de Jacareí e organiza para que, desde entidades que trabalham com a política do idoso até o próprio poder público, possa fazer ações para a população idosa. Desde programas, atividades físicas, ajudar as ILPIs, que são os antigos asilos, a instituir outros programas, financiar centros-dias, centros de convivência. No máximo, 3% do valor pode ser doado. E o caminho é fácil. Basta baixar o aplicativo da Receita Federal ou acessar o site da instituição. Localize doações diretamente na declaração, no menu do lado esquerdo da tela e clique em Novo. Ao optar pela aba do Fundo do Idoso, o direcionamento é iniciado. Ela precisa primeiramente fazer a declaração dela como completa, ela não pode fazer a opção por simplificada. Ao preencher toda a declaração com os ganhos e destacado o imposto de renda devido, ela vai lá nos resumos e ela vai optar por declaração voluntária. E aí ela seleciona o idoso. Tem um botão lá já dizendo que você pode direcionar parte do teu imposto para isso. Quando você clicar, você precisa selecionar novo e você vai incluir principalmente o município. Aí você coloca que é estado de São Paulo, município de Jacareí e a porcentagem que você vai estar direcionando para essa doação, que pode ser de até 3%. Essa opção pela doação auxilia na feitura de programas sociais às pessoas da melhor idade, que envolvem maior integração aos projetos públicos do município. O prazo para a declaração do imposto de renda termina dia 31 de maio. Nós somos 230 mil habitantes, né? É lógico que nem boa parte dessa população faz imposto de renda, uma parte
considerar 20% a 30% faz a declaração pessoa física, mas as empresas também podem fazer essa destinação, né? As pessoas físicas 3% e a pessoa jurídica 1% do seu lucro real. Tem uma barra de rolagem, normalmente a gente orienta o pessoal a começar pelo primeiro tópico e conforme você for descendo, a própria declaração vai te dizendo o que fazer. E em um dos passos você vai chegar ali no quadro de resumo e vai poder optar pelo direcionamento e a doação do imposto. Então é muito importante porque é recurso que a gente está mandando para o governo federal e que a gente não sabe quando chega no nosso município, se chega, né? E com isso não, a gente direciona diretamente para a população que é mais necessitada, que é o nosso idoso, né? Que é o nosso pai, nossa mãe, que estão aí no Viva a Vida, que estão nas entidades aqui do nosso município. O dinheiro fica na nossa cidade, na nossa casa, não é desviado para nenhum outro local. É isso aí, a gente retorna a nossa conversa com Márcio Martinelli, diretor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal, hoje conversando sobre a sessão ordinária que acontece amanhã, a 11ª do ano. Márcio, conversando agora sobre um outro aspecto, né, do Poder Legislativo, mas não sobre a sessão ordinária, teremos uma solenidade nessa quinta-feira, né? Gostaria que você comentasse um pouquinho o que vai acontecer e também já deixar o convite, né, para quem puder prestigiar. Certamente, João, sessão solene às 7 horas da noite, 19 horas, inclusive ao vivo pela TV Câmara Jacareí, caso você queira acompanhar tanto pelo nosso canal 39.2 HF Digital ou 12 da NET ou pelas nossas redes sociais, o YouTube e Facebook. Teremos solenidade para a entrega do prêmio Herbert José de Souza para a senhora Delma Assad, bastante conhecida aqui na nossa cidade, vem receber esse prêmio, que foi um projeto de autoria dos vereadores Abner, vereadores Paulinho do Esporte e também o vereador licenciado Edgar Sasaki, que aprovaram essa homenagem para a Delma, fundadora da JAN, aqui na cidade, também é ativista por diversas benfeitorias sociais, ex-esposa do ex-prefeito Malek Assad aqui na nossa cidade, e vamos prestigiar todas essas boas ações que a Aldema tem trazido para a Câmara Municipal. Essa Câmara tem tido essa característica, essa legislatura tem tido essa característica de tentar homenagear essas pessoas ainda em vida, o quanto possível, e 7 horas da noite, quinta-feira, essa solenidade vai ser transmitida ao vivo e fica o convite para todo mundo assistir, João. Muito bem. Bom, esses seriam os assuntos a serem tratados no programa de hoje. Márcio, alguma consideração final sobre a sessão ordinária? Basicamente é isso que a gente conversou, João, lembrando que aquela primeira parte da sessão ordinária, o primeiro expediente, que são aqueles diversos documentos tramitados, pedidos de informação, requerimentos, moções, tudo isso é tratado com um pouco mais de profundidade no nosso resumo da sessão, que é um programa que a gente produz após a sessão ordinária, geralmente nas quintas-feiras, logo pela manhã já está disponível. Para quem tem interesse, pode ficar atento ao nosso resumo da sessão. Em relação à ordem do dia, esses dois projetos, um de autoria do vereador Dutti, sobre o bullying, outro de autoria da nossa vereadora Sônia Patas da Amizade, sobre essa questão dos cartazes e essa regulamentação desse medicamento anti-sil, né, dessa freagem em relação a esse fármaco. E vamos aguardar que os vereadores discutem amanhã e que todos possam ficar atentos aos atos dos nossos parlamentares, João. Muito bem, como você bem disse, né, caso o munícipe não possa assistir a sessão ordinária, é só ficar de olho na nossa grade e também nas nossas redes sociais, que pode acompanhar o trabalho legislativo. Márcio, muito obrigado pela sua participação. Como sempre, toda terça-feira a gente comentando os assuntos legislativos. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Obrigado a você, João. Até a próxima terça-feira. Muito obrigado. Bom, e a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Governo e Planejamento, realiza de 12 a 15 de abril as audiências públicas do Participa Jacareí para a elaboração do Plano de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024. Nos encontros, a população pode levar reivindicações e sugestões para melhorias de cada região do município. As audiências acontecem às 7 horas da noite e os locais você pode conferir no site da Prefeitura Municipal, que é o jacareí.sp.gov.br. E mudando um pouquinho de assunto, as ruas da comunidade Lagoa Azul 2 também inspiram. O local serviu de influência para o rapper Thiago Chino, que compôs uma música sobre seu dia a dia no bairro e lançou um videoclipe que demonstra a poesia na resistência desses moradores. Thiago Chino é rapper e foi nas ruas da comunidade Lagoa Azul 2, região norte de Jacareí, que o artista encontrou inspiração para o seu primeiro videoclipe solo. A música, que leva como título o nome do bairro,
conta com a participação do Davi Nomad e tem se tornado símbolo de representatividade. Eu passei por um perrengue, né, uma dificuldade, e aonde o único lugar que me acolheu, que eu pude estar com a minha esposa e com meu filho, foi a comunidade. Então, nem queria vir, mas a comunidade me acolheu. E a comunidade não só me acolheu, mas me deu vida, me deu sentido de vida, porque eu consegui adentrar no quadro de lideranças aqui da comunidade, junto com a Rose, e a gente não tinha água encanada aqui. Então, assim, daí foi começando a nascer, aí foi me dando uma missão de vida, aí eu pude ver pessoas reais, pessoas simples, aí eu pude ver necessidades reais, crianças, idosos. O videoclipe, dirigido por Matheus Melo, alcançou mais de 13 mil visualizações em um mês. A gravação apresenta o dia a dia dos moradores do Lagoa Azul 2, os comércios, a pescaria, as crianças, tudo descrito pelo olhar de quem anda por essas ruas. Teve todo um cuidado, teve toda uma estratégia de roteiro, foi desenhado, né, onde eu ia começar, peguei baseado na minha vida. E como a música é como se fosse um guia turístico, te apresenta a minha favela, então na base da música ela foi, né, o parâmetro pra gente... E os curtos na rede elétrica, poste, caráter a luz que vale, mesmo a luz de velas, sabe? Embora as dificuldades que a gente tem aqui. Então, assim, acho que o maior valor, parâmetro para a gente se chegar com essa arte foi o coração de cada morador. Acolhido nobremente por cada alma singela, trabalhadores com garra, sobrevivendo à guerra. Na verdade, achei demais, porque ele fala bastante sobre a nossa realidade, né? O que nós vivemos aqui dentro. Uma coisa que não é exposta, e ele expôs, né? Ele mostrou um pouco da nossa realidade. É um pouco que nós vivemos, que tipo, muitas pessoas de fora não vê. Não é a primeira vez que a comunidade Lagoa Azul 2 é espaço de videoclipe. O local já foi cenário de grandes produções de artistas como MC Paiva e MC Caveirinha. Mas quando o cantor é da comunidade, o gostinho é diferente. Pra mim foi da hora, que eu não conheço o bichão, felizão, a letra responsa. Fiquei feliz pra caramba, os moradores também, várias pessoas aqui, ó, muita pessoa boa, tá ligado? Demonstrar também que nós é valorizado, né, nós tem um sonho aí em crescer na vida. Para Chino, cantar sobre seu bairro é gratificante. Uma forma de falar sobre amor, mas também de expor a falta de políticas públicas necessárias para o bem-estar dos moradores. A gente está aqui numa missão de quê? De que isso seja urbanizado, não queremos nada de graça. A gente quer pagar a nossa conta de água, a gente quer pagar a nossa energia, inclusive a gente conseguiu a internet. A gente quer conquistar a dignidade. A gente quer que isso tenha a comunidade tenha uma função social para a própria Jacareí, né? E a gente quer ser digno. Agora o desejo é continuar repercutindo o single Lagoa Azul 2 e, em breve, produzir mais arte. Músicas que representem suas emoções como artista, sua vivência como pai de família e suas influências como morador jacariense. E parabéns, Chino, muito sucesso na sua caminhada. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber sobre os problemas na linha 27 do transporte coletivo aqui de Jacareí. A gente volta já.
por meio da Secretaria Municipal de Educação. E mais sobre esse profissional, Elaine, queria que você comenta quais são as informações, por favor. Hoje está friozinho, mas a campanha de imunização contra a Covid-19 continua. Sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na 10ª sessão ordinária do ano. O vereador Roninha, do Podemos, criticou o trabalho desempenhado pelo secretário de Mobilidade Urbana de Jacareí em relação aos serviços realizados. Segundo ele, apenas na região central aqui do município. Acompanhe. Mobilidade Urbana, que é responsável pelas calçadas, ele está preocupado aonde ele passa só onde ele pisa. Periferia, parece que ele não olha. O negócio dele é o Renova Centro, é calçada segura aqui perto do Cinha, não sei o quê. Aonde tem o Ibope do Fresh da TV, tá lá o seu secretário. Mas lá no Imperial, acho que ele nem passa lá, né? Nem deve passar. Então ele não sabe da situação, mas a gente acompanha. Ali é um perigo. As crianças vão para a escola, tem que dividir espaço na rua com os carros. É uma vergonha isso daí. Eu acho que está na hora de começar a agir. Agir, secretário. Então, nós começar a agir. Chega de falação. A gente está na hora de começar a ter ação nessa cidade. O vereador Luiz Flávio Dias, do PT, falou sobre o projeto que obriga produtores rurais a terem selo para que possam ter seus produtos comercializados. Para o parlamentar, a proposta enaltece o trabalho desses profissionais. Veja. Então, favorecer e dar potencial de crescimento para a agricultura familiar é garantir o abastecimento do povo brasileiro. E quando vem um projeto nesse sentido, é muito importante que haja também o trabalho de orientação desses mesmos agricultores. E mais que orientação, porque essas famílias precisam ter acesso a crédito para armazenar melhor seus produtos, para poder fazer a ordenha do seu rebanho de forma mais qualificada, de forma mais higiênica. Então, quando a gente faz um projeto desse, mas ao mesmo tempo a gente providencia financiamento e qualificação técnica e assistência técnica para essas famílias, é esse o caminho, né? Porque nós vamos estar favorecendo o produtor rural, aquele pequeno produtor rural, colocando ele no mercado. E o que nós precisamos fazer no Brasil, que é agregar valor aos produtos que são produzidos por esses pequenos proprietários de terra, por esses pequenos agricultores. E mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. E as atividades descentralizadas do Cadastro Único nos bairros e dos programas sociais do governo federal por meio da Secretaria de Assistência Social, com o apoio das Secretarias de Educação e de Saúde, serão retomadas a partir da próxima sexta-feira, dia 14. As equipes estarão presentes nos bairros em pontos fixos, de acordo com a programação estipulada das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. O Cadastro Único possibilita o acesso a programas sociais e a transferência de renda dos governos federal e estadual. Nesta sexta-feira, a ação acontece na região norte aqui da cidade para a população do Parque Meia Lua e Lagoa Azul 1 e 2, no CRAS Norte. E moradores do bairro 22 de Abril enfrentam dificuldades no transporte público da linha 27, incluindo atrasos frequentes e poucos ônibus circulando, o que tem impactado na locomoção diária dos usuários da linha. O transporte público é uma necessidade para muitas pessoas em Jacareí. De acordo com dados recentes, em média, mais de 40 mil pessoas usam o transporte público diariamente
para ir ao trabalho, escola e outras atividades. Moradores aqui do bairro 22 de Abril têm enfrentado dificuldades ao utilizar o transporte público da região. Problemas como atraso frequente nos ônibus, poucos ônibus circulando pela região, têm sido relatados por moradores. Ai, gente, é horrível, viu? Porque o ônibus, ele tem que fazer a volta toda, leva mais de 1 hora. E às vezes a gente precisa sair, precisa voltar rápido para fazer outras coisas, e tem que ficar 1 hora no ponto, esperando, né? Complicado mesmo. E de repente, que nem hoje, meu filho estava passando muito mal, e no horário que ele estava passando mal não tinha nem ônibus, entendeu? Então você tem que chamar um carro para vir, o carro para vir de lá, um Uber, ele cobrou R$60. É muito difícil. Em relação a isso, o vereador Luiz Flávio Dias recebeu diversas reclamações dos moradores do bairro. A população que precisa daquele serviço faz a cobrança. Então é natural que as pessoas que moram em bairros, em especial 22 de Abril, que fica aproximadamente 14 quilômetros distante do centro da cidade, precisam de ter ônibus em horários, mais horários, né? Horários muito espaçados, prejudica tanto os estudantes que vêm até a escola, prejudica os trabalhadores que muitas vezes fazem o primeiro turno e têm entrada às 6 horas nas empresas, e também aqueles estudantes que quando voltam para casa dependem apenas de um horário. Então é fundamental que o poder público, principalmente a Secretaria de Mobilidade Urbana, faça a revisão desses horários, garantindo esse direito tão importante aos moradores do 22 de Abril. Outra questão levantada pelo parlamentar é a importância do acesso ao transporte público de qualidade e destaca que trata-se de um serviço essencial, devendo ser priorizado pelo poder público. Nós, na cidade de Jacareí, precisamos remodelar o transporte público. É um transporte público que não caminhou com o tempo. Para você ter uma ideia, nós temos ônibus com poucos lugares, ônibus que não oferece ar-condicionado, ônibus que não oferece Wi-Fi. O transporte público de Jacareí precisa de uma mudança significativa, estrutural, para garantir o conforto, qualidade ao usuário. A TV Câmara entrou em contato com a Prefeitura de Jacareí através da Secretaria de Mobilidade Urbana, que, por meio de nota, comunicou que a linha 27 do conjunto 22 de Abril está funcionando com o mesmo número de viagens que tinha antes da pandemia. Na primeira semana de abril, o GPS mostrou que o ônibus chegou no horário previsto na parada da Rua Rui Barbosa. Segundo a secretaria, às vezes pode acontecer atrasos por problemas no caminho, mas na maioria dos dias, os ônibus têm chegado no horário certo. A expectativa dos moradores do bairro 22 de Abril é de que as suas reivindicações sejam ouvidas e que sejam tomadas medidas para melhorar o transporte público na região. Só é um só. Ele tem que ir na cidade, dar a volta para poder voltar, para poder pegar as pessoas. Botar mais um ônibus, né? Mais próximo, né? Um do outro, para quem trabalha, para quem precisa, né? Através do aplicativo eOuve, você poderá reportar situações no transporte coletivo, como atrasos ou problemas na qualidade do serviço. Acesse eouve.com.br. E as inscrições para os cursos de desenho artístico básico e avançado, desenho de personagem mangá e xilogravura foram prorrogadas até o próximo dia 13. Para inscrição, é necessário apresentar documento de identidade com foto e menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais para fazer a inscrição. Os interessados podem realizar essas inscrições feitas diretamente com os professores no Complexo Educacional Paulo Freire, das 8 horas da manhã até as 4h30 da tarde. O nosso programa se encerra aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um grande abraço e até mais.